Vai lá, Ari. 65% dos americanos desaprovam o governo Trump. É um novo recorde negativo dele. Tá no fundo do Lago de Otário? Tá. Vamos lá, Socorro. Vamos ver a pesquisa aí que foi encomendada pela agência de notícias Reuters, feita pelo Instituto Ipsos, entre os dias 21 e 24 de agosto, com 1.215 adultos, e a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Então, a primeira pergunta, de modo geral, você aprova ou desaprova a maneira como Donald Trump está conduzindo o trabalho como presidente? 33% dos entrevistados aprovam, 65% dos entrevistados não aprovam, desaprovam o governo Trump. Esse é o nível mais baixo desse segundo mandato. 2% não responderam. Agora, quando a gente faz essa pergunta só para os republicanos, Amadeu, 82% dos republicanos entrevistados aprovam o governo Trump. Agora vamos para o segundo. Calma, gente, vamos para o segundo agora. Sobre questões específicas, 66% desaprovam como o Trump lida com a economia, 72% desaprovam como o presidente lida com a inflação, 69% dos entrevistados afirmam que os Estados Unidos estão indo na direção errada e 83% acreditam que o conflito no Irã vai se prolongar. E aí, sobre essa cartela, um parêntese. Sobre esse aí, 69% afirmam que o país está indo na direção errada. Quando essa pergunta foi feita apenas para os republicanos, e aí choca, 40% dos republicanos disseram que os Estados Unidos está indo na direção errada. E mais uma pergunta, se a eleição para o Congresso dos Estados Unidos fosse realizada hoje, você votaria no candidato democrata ou no candidato republicano do distrito onde você mora? 35% dos entrevistados votariam em um candidato democrata, 29% votariam em um candidato republicano. Mas quando a pergunta foi feita direcionada apenas para os republicanos, 11% disseram que não sabem ainda se vão votar em um republicano. E 5% disseram que nem votarão no próximo mês de novembro. Amadeu. Ruins, Denis. Números ruins, Matheus, mas assim, não... o Trump não leva muito em consideração isso não, porque ele segue com as políticas econômicas que ele tem adotado nos Estados Unidos, né? Com a política de guerra contra o Irã. Ele tem mantido o mesmo pensamento do começo de gestão mesmo com essa aproximação aí do meio de mandato que vai ser em novembro. Então, eu acredito que essas pesquisas, apesar delas terem ali um reflexo momentâneo dos Estados Unidos, eu acho que não vão muito embasar a continuidade do governo do Trump, não. Agora, você vê que essa história da eleição, né, que a maioria, e aí eu fecho com você, Ari, a maioria aí que gostaria de votar num democrata, ou pretende votar num democrata, né? Pesquisa Ipsos. Só que, por exemplo, a Suprema Corte eu estava falando para vocês que o Trump ia cercar essa eleição, e agora a Suprema Corte disse que realmente o voto pelo correio não vai valer, ou seja, o Trump está buscando influenciar para ter o resultado favorável a ele. Ele tem alguns mecanismos, como o redesenho dos distritos eleitorais que interferem para um ou outro candidato. Mas se houver um movimento massivo para derrotar o Partido Republicano, ou seja, com a maioria de parlamentares democratas, essas investidas dele para reverter o processo tem um ponto ali de um muro de contenção, um ponto de saturação, um muro de contenção. Claro que, ocasionalmente, ele pode interferir em um estado ou outro e conseguir reverter uma situação para alguém do time dele. Mas os números que a Socorro está trazendo aqui são muito preocupantes para ele e para o Partido Republicano, porque há um limite, há esse ponto de saturação para a intervenção dele, mesmo com restrições, dizendo, não pode, aqui nesse estado não pode pelo voto, tem que ir presencialmente, a pessoa tem que sair de casa, se deslocar, a abstenção aumenta, o desenho do redistrito pode derrotar um candidato democrata sim, mas há um ponto de contenção para esses atropelos que eu não duvido, né? Há um limite, esses atropelos que eu não duvido que ele vai tentar até o dia da eleição. E vamos agora com a Socorro e um assunto grave, né? Porque é uma